E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui só para passar um recadinho antes da gente começar o episódio. Vocês vão notar que o áudio não tá muito legal, assim, o meu áudio. Porque enquanto eu estava gravando, o software que coloca uns filtros no meu microfone não estava pegando esse microfone, mas estava pegando o microfone do meu controle do PlayStation 5. Por quê? Porque alguns dias antes eu tinha conectado o meu controle no computador para jogar online com alguns amigos meus e não notei que esse software que melhora a qualidade do meu microfone estava pegando aquele microfone. Então por isso que vai parecer que o meu microfone tá passando por um cano de PVC, tá? Então só pra avisar, assim, pra ninguém ser pego de surpresa, tá bom, gente? Bom episódio, muito obrigado. Muito bem-vindos, pessoal, à Pedagogia do Caos. Este é um podcast onde eu chamo várias pessoas para conversar comigo, porque, como eu sempre falo, já tá ótimo de homem branco um podcast, chega, já deu, né? Precisamos ter mais variedade de gente falando. E eu não quero falar das coisas sozinho. E a gente vem aqui nesse canto da internet para desafiar algumas crenças que a gente tem nesse nosso mundo, desatar algumas amarras que a gente não precisa ter, sem deixar de valorizar aquilo que é valorizado, né? Afinal, não precisamos reinventar a roda. Hoje a gente vai falar de um tema que é um tema muito importante, e para isso eu vou me reapresentar, como eu sempre faço todo episódio, que a gente nunca sabe quando é o primeiro episódio de alguém, né, pessoal? Então tá ótimo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renato. Eu sou psicólogo de formação, fui parar no mundo de RH, nesse mundão corporativo, trabalhei nesse mundão corporativo aí mais ou menos uns 2 anos, e aí fiz uma carreira é ótima, fiz uma mudança de carreira, muito. Aproveitei que passei por um layoff e falei, bom, tá na hora de mudar um pouco as coisas. Mudei a minha carreira e percebi que dava para fazer alguma coisa lá de fora, né? E aí, hoje eu cheguei na seguinte ponto. O meu ponto para o mundo, a minha revolução para o mundo é através da saúde mental e da segurança psicológica. Então, o que eu faço hoje? Eu criei um alfabeto, uma linguagem, onde a gente consegue falar de forma pragmática de saúde mental e segurança psicológica, porque dá para fazer isso, dá para você criar um lugar legal, mantendo a velocidade do seu negócio, mantendo as coisas correndo. Você não precisa parar, querer tirar um pouco dessa percepção de que a gente acha que tem que parar tudo para cuidar das pessoas. Não precisa. Tem as coisas bem básicas que dá para fazer. E o meu papel é falar para você o que dá para você fazer a partir de amanhã. Tá? Então, esse sou eu. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer receber vocês aqui nesse espaço que hoje é um palquinho de madeira. Um dia, quem sabe, né? Vai ser um negócio maior. E o tema de hoje é sobre intergeracionalidades, ou seja, vamos falar sobre as relações entre as gerações. Já falamos sobre geração Z, já falamos sobre especificamente a carreira de pessoas 50 a mais, e hoje a gente vai falar um pouco dessas relações entre as gerações. Isso é importante para mim, e por que isso conecta, e por que eu inventei de falar desse assunto hoje? Primeiro porque esse é um tema super em alta, segundo porque é a primeira vez que a gente tem no mercado aquela história que a gente já sabe, né? Tem um monte de gente no mercado, tem quatro gerações no mercado ao mesmo tempo, toda aquela história que a gente já conhece. Mas para mim o que importa é a reflexão sobre a interação entre essas gerações e como essas gerações se conversam e se entendem e estão juntas, mas não, estão se batendo ou não, e por aí vai. Principalmente no aspecto da relação humana. Então, por isso, hoje eu trouxe uma pessoa que tem. Vou deixar ela se apresentar, porque eu não vou fazer jus ao tudo que ela fez com a vida dela e com toda a carreira dela. E na linha de valorizar, e mais que valorizar, mas celebrar mulheres que construíram carreiras incríveis e que me inspiram bastante e que representam essa pessoa que sempre foi uma aliada, sempre foi uma grande propulsora, não só de mim, mas de outras pessoas como eu, que são homens gays e pessoas da comunidade. Essas mulheres geralmente são as primeiras que pegam a gente embaixo do braço. Então, para celebrar essas mulheres que foram mentoras, que mudam o mundo, que criam transformações, eu trago para vocês Eliane Chrysler para conversar sobre esse tema de intergeracionalidades, da perspectiva dela, para a gente falar um pouquinho desse tema. Eliane, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por ter aceitado esse convite e participar dessa conversa. É um prazer, uma honra ter você aqui comigo.
Muito obrigado. Então, fica à vontade para se apresentar aí para todo mundo. Super empolgado para ouvir. Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Nossa, é um prazer estar aqui, principalmente um prazer falar de coisas que a gente ama fazer, de atividades que a gente faz no dia a dia e que é o lugar de fala. Então, vou começar um pouquinho com a minha idade, porque também já para desmistificar isso. Tenho, sim, 64 anos, muito bem vividos, e ainda quero, né, aproveitar todos os dias que tenho pela frente. Sempre sou da área de humanas, a minha vida inteira. Passei pela área do magistério, pela área corporativa. Há 7 anos eu empreendo, né, como consultora de carreira. Há uns 4 anos eu vi aí um gap entre as gerações e o mercado de trabalho, principalmente com os 50 a mais, e aí comecei a focar na longevidade, na produtividade e na potência que os 50 a mais têm. Só que para a gente falar disso, a gente vai entrar nesse assunto que o Renato trouxe muito bem, né? Que é falar dessas relações, porque a minha geração Baby Boom não vive sozinha e não vai viver sozinha, assim como a geração do Renato não vai viver sozinha. Então, é esse o grande lance que a gente tem. Mas hoje eu vivo intensamente o meu propósito, que é justamente levar, eu diria assim, levar esse desafio que a gente tem de desmistificar que gerações são estanques e não é. Perfeito. Excelente, excelente. E muito obrigado novamente por estar aqui. É uma honra ter você aqui conversando sobre esse tema. E propositalmente eu quis trazer você e pessoas que entendem desse assunto para falar de intergeracionalidades. Por quê? Porque, e aí eu começo com a minha primeira pergunta, que é a seguinte, porque você, quando a gente estava conversando, se preparando para essa gravação, você estava me contando tanto que o tempo que você passou numa empresa e você foi entrando como a geração mais nova numa organização, esteve numa organização por um tempo para ver outras novas gerações entrando, todas essas gerações chegando. Então, se tem alguém que viveu a intergeracionalidade de todos os jeitos possíveis, foi você na sua história. E, e acho que a minha primeira pergunta é a seguinte, Eliane, para a gente começar a discussão e começar a falar desse tema, da sua experiência vendo diferentes gerações entrando no mercado de trabalho, como primeiro você viu essa experiência acontecendo, você sendo a primeira, né, entrando como uma geração nova, você sendo, né, o novo de alguém, porque todo mundo é o novo de alguém e todo mundo é o antigo de alguém, então a gente vai ser sempre assim, condição humana, como você disse, a gente não está travado no tempo, evolui, as coisas vão mudando. Como que você viu novas gerações chegando? E a minha dúvida é como que essas gerações eram percebidas. Como você foi percebida quando você chegou no mundo do trabalho? E como que foi essas reações às próximas gerações chegando? Bom, eu diria para você que, pela minha experiência, né, eu entrei numa companhia, numa grande companhia, com 25 anos. Eu era ali também, a grande maioria estava também começando com essa companhia, né, com essa grande companhia brasileira. E aí, o que aconteceu? Nós éramos todos jovens. O Brasil era um Brasil jovem. Quem estava ali há muito mais tempo já estava saindo. A gente tinha uma outra percepção, uma outra maneira de previdência. As pessoas se aposentavam até antes. Por quê? Porque o mercado ali era um mercado basicamente de jovens. Então, quando eu entrei nessa companhia,
eu entrei basicamente com muita gente jovem. E aí fiquei lá por 32 anos. E nesses 32 anos, foi muito interessante que eu fui paralelamente crescendo na carreira e na maturidade profissional com esses profissionais que entraram comigo. E aí, uma coisa muito peculiar foi que a empresa que eu trabalhei durante 10 anos, ela não fez nenhum processo seletivo. Aí aconteceu o grande ponto de interrogação. Nós ficamos muito tempo sem entrar nenhum profissional jovem, né? Aliás, não entrava ninguém. Nós ali íamos ficando sêniors, né? E depois de 10 anos, e eu da área de recursos humanos, depois de 10 anos entraram pessoas muito jovens. E aí foi aí que eu senti pela primeira vez que eu tinha ali 2, 3, né? Tinham 2 gerações juntas. E era muito interessante, porque assim, a gente não pode deixar de falar numa coisa chamada, até por culturalmente, a gente aqui no Brasil, né, ser um país que sempre teve uma cultura jovem e ter sido né, um país jovem. Quando eu me deparei com aquela outra geração, e aí a gente fala sobre isso um pouco do preconceito, né? E diria para você, o preconceito via mão dupla. Por quê? Porque eu olhava para aquelas pessoas que estavam entrando no mercado naquela hora, elas tinham até questionamentos na hora que iam participar do processo seletivo. Quando eu já começo minha carreira gerencial, como é que é? Coisas que, quando eu entrei, a gente não tinha esse... E eu falo, nossa, por que esses jovens estão aqui, já entram, né, já querem saber tudo? Com certeza, isso eu sei. Aqueles jovens também olhavam para mim e falavam assim, nossa, quem é essa Jurássica que está aqui, que ainda continua aqui nessa empresa, né? Então, foi a primeira vez que ali eu senti que, nossa, tem alguma coisa aí que a gente precisa trabalhar. E precisava trabalhar os 2 lados, né? Não trabalhar só aquele empregado jovem que estava entrando na empresa, que muitas vezes a gente tem programas de integração, de ambientação, de tudo isso que é muito válido, mas a gente precisava também trabalhar o profissional sênior. E qual a relação dessas 2 gerações juntas, né? Nessa época, isso ainda era pouco falado, né? A gente ainda não tinha, e foi passando, e, lógico, a empresa com com toda a roda que existe, né? Com toda a movimentação dela, isso ficou esquecido, né? Isso ficou ali e sempre tinha uma relação. Mas, e aí eu me despertei para estudar um pouco mais sobre isso. Foi aí que eu falei, nossa, eu vou ficar muito tempo no mercado, eu não me sinto aos 50 e poucos anos querendo sair desse mercado, dessa empresa, mas eu preciso me adaptar, assim como eles também precisam me conhecer e eu conhecer a eles, né? E isso daí me gerou algum estudo, né? E logo que eu pude sair desse ciclo, né, da empresa, eu comecei a participar de alguns movimentos onde eu precisava entender as gerações mais jovens. Então, eu fiz alguns trabalhos voluntários, né, de case mesmo, para que eu pudesse me interrelacionar com esses jovens. Ali eu entendi, né, que as relações se dão quando você, de alguma maneira, você exclui qualquer tipo de preconceito que você tenha, você tem que deixar de olhar a pessoa
pela idade, pela imagem, por nada. E, sim, numa empresa, quando a gente lida com a intergeracionalidade, isso é muito importante no mundo corporativo, é muito importante que a gente coloque que é preciso ter resultados. Então, gente, não adianta a gente falar, ai, olha, muito lindo aquele discurso, vamos botar várias gerações juntas. Vai ser necessário. Isso vai acontecer, né? A gente vê a pirâmide invertendo e já eu, os meus 64 anos, estou aí super ativa e vou conviver com 3, 4 gerações, como você mesmo disse, Renato, numa empresa. Mas como se dá essa relação e como a empresa tem que perceber isso? A empresa precisa perceber que não adianta eu contratar a pessoa de 50 e colocar ela num cantinho e deixar ela numa equipe com jovens e está tudo certo. Ela precisa entender que eu preciso trabalhar por projetos, por competências, e na hora que eu mostro que as competências para um determinado projeto, um objetivo da empresa, que elas podem se complementar, eu deixo de segmentar por gerações. Eu trago o quê? O potencial da geração Baby Booms, que tem algumas características que nos fazem resilientes, tem lá muitas competências. Eu trago a competência da sua geração, Renato, que há pouco mesmo a gente viu, né, o domínio com a forma digital que você trabalha, com essa, vamos dizer assim, essa coisa imediata que dá muito certo também. Então, eu trabalho com as competências e pontos fortes das gerações. Quando eu faço isso, eu mudo um pouco o conceito da intergeracionalidade como uma coisa assim, olha, eu estou acoplando gerações. Eu não estou acoplando gerações. Eu não estou botando todo mundo junto. Estou botando pessoas que com competências, e aí cada geração vai trazer seus pontos fortes, trarão resultados. Isso é preciso que a empresa, aí sim entra uma coisa de cultura de empresa, que a gente precisa trabalhar, cultura organizacional, entra uma coisa muito forte, que é liderança. A liderança precisa entender isso, e aí hoje eu falo muito sobre liderança intergeracional, como é que a liderança, né, vamos dizer assim, perpassa por isso, por esses caminhos que têm as equipes, né? E é importante, eu não estou falando aqui que o líder tenha que ser mais jovem, mais velho, não estou falando em idade quando eu falo em liderança. Eu estou falando de uma liderança que tenha esse olhar e esse cuidado com essas gerações para trazerem resultados juntos. Então, basicamente, quando eu penso em intergeracionalidade hoje, eu penso por esse caminho. E eu penso que é um dos principais caminhos para a gente quebrar barreiras. Por quê? Porque a gente passa a se relacionar de outra maneira, né? Perfeito. Você falou uma coisa, dentre várias coisas absolutamente interessantes. Uma delas é que marcou para mim, que eu vou trazer talvez um pouco para minha experiência, com outras palavras, e aí trazer uma perspectiva que eu tenho muito sobre a relação intergeracional. Acho que a primeira coisa que você falou muito sobre competências e olhar as pessoas através das competências que elas têm, né? Quem sabe fazer o quê? Eu preciso entregar A, B e C. Quem vai saber fazer A, B e C? Né? Quem vai entregar aquilo que eu preciso que seja entregue? E aí, a partir disso, eu consigo trazer as pessoas certas para fazer o trabalho certo, né? E aí isso vai depender da idade, vai ser quem sabe fazer o negócio, e aí a gente vai acabando encontrando que tem pessoas de gerações que acabam tendo, ou quer dizer, tem pessoas de uma certa geração acabam tendo habilidades em comum, dado o tempo de experiência, a vida que viveram, o espaço que tiveram na sociedade, né? Muito interessante isso que você falou, porque quando eu estava crescendo na minha carreira, eu sou millennial, então só que eu me identifico bastante com a geração Z também, então eu estou ali no meio do caminho.
é muito interessante, porque quando eu fui crescendo nesse mundo de tecnologia, principalmente, porque eu sou da geração que cresceu no mundo do trabalho, vendo startup, mundo de tecnologia, falo, uau, incrível! É para lá que eu vou, esse lugar super inovador, vamos lá, que emoção! E hoje a gente sabe que, né, tem lugares, mas nem necessariamente todos. Só que tem uma coisa que você falou que eu aprendi nesse mundo de tecnologia. Isso que você está descrevendo é muito o que tentaram fazer acontecer com cultura ágil, sabe? Essa história de cultura ágil. Você trabalha a partir das habilidades. Você trabalha, como você falou exatamente, a partir de projetos e habilidades. Quem entrega o quê? Quem sabe entregar. Essas pessoas, vamos. Todos os relatórios que tentam prever esse futuro do trabalho, né? Eles falam muito o quanto a gente cada vez mais, teoricamente, se movimenta para um lugar onde habilidades passam a ter esse lugar de importância e a gente passa a olhar menos as coisas como, sei lá, a formação que você tem. Obviamente depende de carreira, tá, galera? Não quer dizer não largue sua faculdade que você precisa de formação para fazer uns negócios. Calma, né? Que aí, pelo amor de Deus, né? A última coisa que eu quero é psicólogo atendendo sem fazer uma... Sabe, assim? Não. Mas é no sentido de tem habilidades transferíveis que permitem que você, psicólogo, vá trabalhar como engenheiro, porque você tem algumas coisas que naquele lugar ali dá para usar, por exemplo, né? Então, é muito interessante porque isso que você já vem construindo já faz muito tempo é algo que foi trazido, sei lá, 5, 6 anos atrás, como uau, inovação de mercado. Aí começa aquela loucura, né? Todo mundo quer fazer, começa aquele monte de fuzuê, a galera vai fazendo, aquela coisa maravilhosa, né? Que a gente pega, que eu chamo de... Sabe aquele brinquedo de criança que tem todas as formas? E você tem que colocar a forma certa no lugar certo? Eu falo que é que nem você querer colocar o círculo no quadrado, você não consegue. Aí você bate até quebrar, aí quebra, você conseguiu. Mas você quebrou tanto o negócio que, tipo, a empresa, porque aquela empresa já está toda esbagaçada, que para mim o maior causador disso tudo é a avaliação de desempenho. Mas essa é uma conversa para outro momento. Mas isso me lembra muito, quando você fala muito dessa questão do papel da liderança e de trabalhar por competências. E você fala desse papel da tradução, que para mim é um papel tão poderoso. E hoje, tudo que eu falo sobre isso e que eu converso com as pessoas e que eu vejo sobre esse tema, e você traz tudo isso que você traz e reforça isso, muitas vezes o RH pergunta, qual que é o meu papel? O que eu faço agora? Como que eu mantenho, sabe? Trata que nem se fosse um negócio, um bicho, né? Como que eu mantenho essa geração energizada e empolgada? Pergunta, né? Vai lá e conversa. Veja quem é, o que essa pessoa quer, né? O que essa pessoa tá afim. Você falou desse papel de tradução, e eu gosto muito que você teve essa construção há anos atrás. E essa construção, ela é super necessária, porque para mim os profissionais de humanos, né, de recursos humanos e que trabalham com gente mais bem-sucedidos, essas pessoas têm duas habilidades em comum. Uma delas é a habilidade de resolver problema, que é identificar o que está acontecendo ali. No meio de toda aquela barulheira, daquela reclamação toda, ai, porque meu benefício, meu não sei o quê, estou cansado, não tenho estabilidade, não tenho plano de carreira. O que significa tudo isso? O que significa essa falta de estabilidade? O que eu estou querendo dizer com isso? E a segunda é a tradução, que é traduzir a linguagem de uma pessoa para a linguagem de outra pessoa, que é muito do que você fala quando você diz, quando eu trago uma geração nova, eu preciso ensinar a galera que já está aqui que tá todo mundo querendo a mesma coisa. A diferença é que a gente só está se comunicando de um jeito diferente. E que as experiências vividas desta nova geração são diferentes que a nossa. Que, inclusive, foi a gente, geração mais antiga, que criou essas condições para que essas pessoas possam chegar no trabalho sem sofrer o que a gente sofreu. E aí a reação mais interessante para mim é quando a geração nova chega, o pessoal fala, ué, o que essa geração está querendo aqui? Essa coisa é muito fácil. Mas, meu amor, você que preparou o ser humano para ter um negócio um pouco mais simples. Porque você trouxe essa revolução para o mundo. Você quis criar essa criança, esse filho, para não sofrer tanto que nem você sofreu. E tá ótimo, faz parte, né, da vida. Só que sustenta. Porque quando chega para você liderar, sustente também. Tem que sustentar essa conversa, esse jeito, né? Então,
É tão poderoso para mim quando você fala que você já vem produzindo isso há anos. E outra coisa que você falou para mim que ligou uma luz muito importante que eu queria extrapolar aqui, que é a conversa intergeracional, essa conversa sobre intergeracionalidades, é uma conversa relativamente nova. Isso eu não tinha pensado desse jeito, sabe? Eu nunca tinha construído dessa forma, que é uma conversa relativamente nova. Porque a minha geração passou por isso, com toda a história e tudo aquilo que millennials viveram. Geração Z, né? Exacerbado. E é muito interessante porque a forma como essa conversa evoluiu, eu vejo que as gerações das pontas, ou seja, 50 a mais e geração Z, Baby Boomers e geração Z, estão sendo empurrados para fora. Geração Z, né, a galera não está muito afim de lidar, né? Não quer trazer para dentro. E Baby Boomer falava assim, imagina, essa é a altura da vida. Gente, a expectativa de vida aumentou para 100 anos, galera. Nós estamos falando de idade média, estamos falando de expectativa. A expectativa de vida aumentou pra caramba, né? A galera que está numa situação um pouquinho mais de privilégio, que vai ter condição de ter longevidade, essa galera, 60 anos é 60% da vida. Ainda tem 40% da vida para viver. Né? O ser humano ainda tem coisa para fazer. Tá tudo bem. E por outro lado, essa geração nova chegando, sendo... E aí, para quem sobra, Y e X. Estão lá, ó, tomando na cabeça, segurando os dois, sabe? Assim, tentando lidar com o negócio. Que cai ali no mundo corporativo, né? Em geral. Então, é muito interessante ver como é poderoso o fato de que esse assunto é novo e faz muito sentido o porquê essa conversa nunca aconteceu quando eu penso numa geração X, por exemplo, que talvez experienciou coisas assim, mas muito mais do ponto de vista de, é jovem, então é isso. Com o tempo aprende, amadurece, a gente vai esquecer dessa parte quando a gente fala de geração Y, geração Z. Gente, eu falo isso para todo mundo sempre. Ninguém aqui era maravilhoso, incrível, fora da curva aos 20 e poucos anos, galera. Você tá aprendendo a crescer, a ser ser humano. 20 e poucos anos, você tá tomando na cabeça. Você faz tanta cagada aos 20 e poucos anos, tanta coisa errada. Você aprende, você compra umas brigas que você não precisa, sabe? Você faz uns barulhos que não precisa fazer, porque depois você fala, nossa, gente, que desgaste emocional foi tudo aquilo que eu fiz, né, na minha vida. Mas tá bom, você passou por aquilo para aprender. E é aí que eu volto pro ponto que você fala da importância da tradução, porque esse barulho, ele tem relevância. Uma pessoa que chega fresca pro trabalho, ela vai olhar aquilo e vai fazer assim, gente, o que tá acontecendo aqui nesse negócio aqui? E vai trazer esses pontos, e vai questionar, e a gente tem desenvolvido gerações cada vez mais questionadoras, cada vez mais informadas, né? E elas chegam e falam assim, bom, vocês falaram para mim que eu ia poder ter um negócio bom aqui. O que não está acontecendo? Esse negócio bom. Claro que eu acabo falando do jovem mais privilegiado, desse lugar mais de privilégio do Brasil também, porque o jovem que não está em situação de privilégio se comporta como outras esbagaça e se esbagaça no trabalho porque trabalha para sobrevivência, né? Mas, e por isso que eu trago esses dois, essa outra, a ponta do jovem também, para realmente entender que a gente precisa ouvir todo mundo. A gente precisa ouvir o jovem que está chegando, porque o jovem que está chegando, ele tem informação para dar, ele tem percepção, ele traz visões diferentes. A gente tem que ouvir a galera que está ali, Baby Boomer, para ouvir o que eles aprenderam, para ouvir as coisas que eles já passaram, entendeu? E para traduzir para os dois lados o que cada lado está querendo dizer quando fala, porque na real, todas as conversas que eu tenho, as pessoas falam a mesma coisa, só falam de jeitos diferentes. Muita gente cansada, muita gente exausta com o trabalho, muita gente se sentindo pressionada, né? A gente vê números de saúde mental declinando, a qualidade de saúde mental declinando no mundo. Todo mundo sofrendo muita coisa similar. E aí, só que cada um coloca para fora do seu jeito. E aí eu percebo que começa aquele comportamento de... Quando essa instituição, esse sistema, esse negócio que está ao meu redor, me machuca, me maltrata, e só que ele é muito grande porque ele é um sistema que demora para, né? Estamos em processo de mudança social, demora. Eu preciso culpar alguém para encontrar um inimigo em comum, para eu ter paz de espírito. E aí vai encontrando, e aí vai apontando os dedos, né? Quando na verdade a gente é um ser humano social, né? Poxa, vamos se conversar, virar amiguinho, entender o que a pessoa tem a dizer. Uma das lições mais interessantes que a minha mentora, eu tenho uma mentora maravilhosa e ela ensina muitas lições que ela tem. Eu falei, realmente ela tem razão. Ela fala e ela fala abertamente isso. Ela fala, eu
tinha muitos problemas porque eu só discutia com quem estudava. Eu não gostava de conversar com quem não estudava. Só que você fica muito cínico, você se fecha para o mundo. E você perde os conhecimentos que vão além do acadêmico, que vão além do profundo. Então eu entendi, depois de muito sofrimento, e muito entender que todo mundo tem um conhecimento para te passar. A pessoa não vai falar do jeito que você quer, a pessoa não vai falar da forma como você espera, mas todo mundo tem conhecimento para compartilhar. Uma vida que viveu. Gente, um remédio, uma sopinha que você faz que cura, que uma dipirona nem resolve, né? Mas aquela inteligência de entender como é que eu junto aspectos da natureza para curar a gripe, tá ótimo, porque também é conhecimento que você aprende. Todo mundo tem conhecimento para dar. Isso para mim é uma coisa que cada vez mais tem feito sentido, cada vez mais tem caído a ficha. E quando você traz a sua história e traz as construções que você foi fazendo no decorrer dos anos, que interessante e que bom que você sentiu essa necessidade de falar de gerações. Que bom que você sentiu essa necessidade de falar, deixa eu entender, porque o mundo precisa de pessoas que são tradução, sabe? Que são curadoria de, de fala, digamos assim, sabe? De entendimentos. Para que as pessoas encontrem alfabetos novos para entender o que cacetes está acontecendo nesse mundo de decisões tomadas muito rápidas, porque a gente tem muito acesso à informação e a gente tem que tomar decisão rápido. Isso todo mundo faz também, né? Muito interessante. Muito obrigado por compartilhar tudo isso. Eu queria perguntar para você, principalmente do ponto de vista, e aí eu queria trazer um pouco de visão e ponto de vista hoje. Como é a experiência hoje em dia, então, nesse mundo intergeracional, nesse mundo como ele é hoje? Como que é a experiência das pessoas, então, que a gente chama de baby boomers, né? Da galera desse nível de carreira. Sei que você faz muito trabalho, principalmente com esse público. Então, queria muito ouvir como está essa perspectiva hoje para esse público. E fica à vontade para reagir do que eu falei, porque eu falo meia hora e, enfim, vamos embora. Bom, antes de mais nada, eu queria complementar uma coisa que você disse e que agora me deu um super insight. Eu tenho um mantra e esse mantra e essa frase que me define, né, que define tudo aquilo que eu estudo e que faço e que pratico, ela hoje me veio como definição da intergeracionalidade, né, da diversidade como ela tem que ser, mas principalmente da intergeracionalidade, que é isso: somos únicos, diversos e complementares. Então, é exatamente isso. É quando eu trato cada um como cada geração ou cada pessoa como única, como trazendo história, como trazendo experiência, e isso não importa a idade, porque eu tenho uma pessoa de 7 que traz a experiência e uma de 80 que também traz experiência. Mas uma pessoa diversa, nós somos diversos e temos que ser diversos, porque é só na diversidade que a gente encontra as afinidades. As afinidades vão além das diversidades, né? Elas estão na alma, no coração, a gente tem que ver um pouco por aí. E complementariedade. Quando a gente fala em intergeracionalidade, a gente está falando em complementariedade, em ser complemento um dos outros. Mas como a gente consegue tudo isso? Né? É tendo exatamente isso, esse olhar atento, né? Esse olhar de percepção que um dia, independente de como foi ou se tinha internet ou não, eu estava na idade daquela geração. Eu podia, talvez, não como hoje, né, perceber, porque assim, quando eu estava com 20 e poucos anos, ou 30, a geração dos meus pais, dos meus avós, ela já, por uma questão até né, de vida, elas já estavam saindo de cena, né? Elas estavam, a gente acabava saindo da cena da vida muito cedo, né? Por questões. Hoje a gente tem tecnologia, ciência, tem outra forma. Mas o que eu quero dizer assim é que
essa eu também vivi, talvez com outra linguagem. Eu gosto muito de dizer assim: nossa, tudo bem, hoje eu tenho a IA que eu vou lá, né, e eu me desafio. Eu acho que também tem uma coisa muito importante para dizer para as duas pontas: olha, duas pontas, olha, fica ali, né, de olho naquilo que aquela de 60 vai te dizer, mas a de 60 também fica de olho naquilo que está sendo trazido por aquela geração. Vocês vão falar a mesma coisa, talvez com linguagens diferentes, mas espera aí, no meio do caminho vocês vão se encontrar. Então, eu digo também, geração baby booms, não se acomode, gente. Mentalidade de crescimento é você não ficar estático, esse negócio de colocar no outro, né, a responsabilidade por você ser chamada de velha, não. Né? O protagonismo da sua vida social, pessoal e profissional é seu, independente da sua idade. Então, também essa construção de uma pessoa 60 a mais, ela também tem que mudar a mentalidade dela, ela também tem que mudar o mindset. Hoje, quando às vezes eu sento, porque eu tenho essa, vamos dizer assim, eu transpasso por várias gerações porque eu faço várias atividades que me permitem isso. Na verdade, eu busco isso, né? Então, eu tenho esse voluntariado que eu faço né, na Fundação Estudar, que me permite estar com pessoas jovens, formadas. Eu tenho hoje a percepção também de poder estar com gerações 50 a mais, já que eu faço, né? Eu estou nesse lugar de fala, sinto exatamente o que o mercado está fazendo hoje, por falta de conhecimento, talvez, por falta dessa tradução. O mercado corporativo tem uma falta de tradução do que é. O mercado corporativo também precisa mudar a mentalidade, pelo menos com relação a essas coisas, né? A área de recursos humanos, que eu acho que hoje recursos humanos já não cabe mais, né? Eu diria para você, dá até para contar uma historinha, porque quando eu comecei era departamento pessoal, e quando eu terminei, quer dizer, terminei não, fechei um ciclo, e uma das minhas, não, antes, uma das minhas últimas pós-graduações que eu fiz ainda estando na empresa, em 2007, a gente já falava gestão de pessoas, e depois a gente já reformulou, gestão com pessoas. A gente não gere ninguém, a gente se gere, né? Na verdade é isso. E o papel hoje dessa gestão com pessoas, e principalmente está dentro desses RHs, que a gente ainda chama assim, dessas áreas de gestão com pessoa, é um papel muito importante, sabe, Renata? É um papel de desconstrução, porque também esses profissionais também foram, vamos dizer assim, colocados só como operacionais no início das suas carreiras. Eu me lembro que você falava em departamento pessoal totalmente operacional. Essa coisa foi evoluindo. Hoje a gente tem áreas de gestão com pessoas dentro dos negócios das empresas como estratégico, mas muitas vezes a gente ainda tem, eu diria para você assim, um ranço daquela cultura de que eu era operacional. E aí, quando eu tenho esse olhar só operacional, eu também tenho um viés preconceituoso muitas vezes, né? Um viés oculto, um viés velado, né? Que muitas vezes ele não se coloca como a área de gestão com pessoas vai contratar alguém, né? E aí ela pode não perceber, mas durante o processo ela acaba tendo um viés também com relação a esse 50 a mais, muitas vezes com relação a outros tipos de diversidade
que ela não perceba. Nós estamos mudando muito, viu? E é muito legal que a gente mude sempre. E mudar sempre é isso, é a cada minuto, né? É um desafio constante. Por isso que eu digo, eu aos 60, eu todo dia preciso me desafiar para aprender alguma coisa nova. E quero continuar aprendendo até o fim. Só que eu tenho que entender que eu aprendo com você, como hoje, né, a mexer aí nessa plataforma que eu não conhecia, eu aprendo com uma pessoa de 60 e hoje, por incrível que pareça, eu tive pela manhã no meu oftalmologista, e meu oftalmologista com 85 anos, eu perguntei para ele assim, nossa, e tá, né, como é que você está? Ele falou, olha, eu estou ótimo. Eu falei, mas você não pretende parar? Ele falou, eu não vou parar. Enquanto eu tiver a consciência, a lucidez e como eu continuo trabalhando, eu não vou parar. Aí eu virei e falei assim, nossa, que bacana. Aí eu virei e falei assim, nossa, mas você com 85 anos, né, fiz essa pergunta. Aí ele virou para mim e falou assim, é genética. Porque meu pai viveu 100 anos. Eu falei, tá, mas se a gente tirasse a genética, o que te impulsiona, né, a viver assim? Ele falou assim, porque eu tenho propósito. Eu acordo e sei o motivo. Eu tenho problemas, eu preciso resolvê-los. Então, aí não tem idade, gente. O de 20 também tem propósito, ele também tem problemas, ele também, o de 30, o de 40. É tudo como você se coloca neste mundo de relações. E a gente entender isso, né, é muito importante. Renata, eu não sei se eu te respondi totalmente, porque às vezes eu também me confundo. Imagina, Eliane, como eu te falei antes da gente começar o trabalho, eu gosto, aprendi, isso é uma coisa que eu aprendi esse ano, trabalhar com o que está vivo, e eu lembrei por que eu me formei em psicologia. O importante é o que tem que ser falado. Eu sou bastante espiritual na minha forma de viver a vida, e eu acredito que por mais que às vezes a gente planeje algumas coisas, elas têm que acontecer do jeito que elas têm que acontecer. Então, se a gente entrou nesse assunto é porque tinha que entrar, entendeu? E os movimentos que precisavam ser gerados. E eu queria reagir a 3 coisas que você falou, que são, assim, coisas que me movem comigo, e, e é muito interessante. Primeiro de tudo, você falou, putz, as empresas, eu sinto o movimento do mercado e vejo as empresas nesse movimento, ou enfim, tomando decisões, faltando essa tradução mesmo de mercado, né? No mercado. E aí, a minha conclusão, quando eu ouço o que você está falando, é um sentimento que eu tenho, que eu tinha quando eu entrei nas empresas e que eu descobri que na verdade não é verdade, pensei assim, nossa, uma grande empresa, com certeza eles estudam muito e pensam muito antes de tomar uma decisão para ir para algum lugar ou fazer algo. E aí depois eu descobri que não, que não tem nada a ver com isso não. A galera vai um pouco no sentimento às vezes. E tudo bem, tem vezes que isso dá certo ou não. Mas o que eu noto? Eu noto que a gente cria ambientes de trabalho que acabam ficando tão atritados entre si e tão cheios de políticas e cheios de formas e cheios de jeitos e complicações para objetivar conversas e tal, e o negócio fica tão nebuloso que as pessoas, primeiro que a gente lidera pessoas muito pelo medo ainda, né? Muito pelo desespero. Se a gente pensa nos nossos direitos de trabalho, né? Por mais que a gente seja mais protegido que os Estados Unidos, como eu sempre gosto de lembrar a todo mundo, por outro lado, minha filha, dá para mandar embora amanhã. Beijo, tchau, obrigado. O máximo vai fazer é pagar os direitos, sabe? Então tem essa fragilidade do trabalho, né? Que às vezes as pessoas acabam ficando com medo disso acontecer. E aí é muito interessante porque a gente começa a criar uma relação de trabalho muito simbiótica, onde eu tenho medo de dizer o que eu penso e, portanto, eu acabo fazendo o que me dizem que eu tenho que fazer. E às vezes a pessoa que está lá tomando decisão não sabe por que ela está tomando aquela decisão, nem de onde vem aquela ideia, mas ela está fazendo porque, sei lá, me parece que faz mais sentido. E aí, quando a gente pensa em lugares mais hierárquicos, para uma pessoa que está acostumada a nunca ser desafiada, como é que eu falo, fulano, isso não faz sentido não, a gente vai quebrar umas coisas aí, né? E aí a gente acaba criando esses lugares onde as pessoas não se desafiam a pensar
e ter essa complementaridade que você falou, né? A falta essa complementaridade de ouvir e falar, o que, que você acha? Eu lembro que quando eu estava entrando no mercado de trabalho, era uau, o presidente fala com você. Isso era tipo o ápice do lugar de trabalho. Era o presidente fala com você e o escritório parecendo um parque de diversão, né? Eram essas duas coisas, assim. Sala aberta, não temos hierarquia, é tudo muito legal e maravilhoso. Que por um lado tem o seu valor, claro, esses símbolos, né, culturais, claro que vão ter sempre o seu valor, mas entra num lugar onde a gente não garante, muitas vezes, como organização, o básico para saber, beleza, antes de eu colocar a cerveja na geladeira, as pessoas ganham o salário certo? Sabe assim? Eu estou trabalhando para dar um nível ali de esclarecimento que é esperado das pessoas. Essas coisas mais estruturais que nasceram muito desse departamento pessoal, né? E que, portanto, às vezes a gente falha em fazer e aí a gente acha que as pessoas vão ser super felizes e querer super trabalhar aqui. Aí elas olham e falam, gente, mas eu ganho 12 mil reais para fazer essas 13 horas de trabalho todos os dias, a conta está começando a não fechar mais. O que está acontecendo neste propósito todo quando eu vejo a minha liderança lá, o número 1 desta companhia, com seus 50 mil e sua Mercedes? O que está acontecendo aqui neste lugar? A gente começa a ver essas dissonâncias, né, nesses lugares e essas coisas. Então, primeiro, para mim é muito interessante o quanto a gente perde essa linha de fazer o básico e aí a gente quer que a gente busca o engajamento das pessoas, a gente busca essa questão de conexão com a organização e não faz o básico. Por outro lado, e aí eu conecto com o terceiro tema que você trouxe, já volto para o segundo, que é propósito. Você falou que essa pessoa disse, eu tenho um propósito, eu sei porque eu acordo de manhã. Eu gosto muito disso, porque propósito foi, na minha visão, uma construção que a gente foi fazendo, vem fazendo no mundo do trabalho, para dar um nome para alguma coisa que a gente descobriu que o trabalho dá para gente. Porque a gente vem de um lugar onde o trabalho é meramente, assim, é um negócio que eu faço, eu não penso em outra coisa, a não ser trabalho, vai, né, trago mais dinheiro, produção, 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 vou fazendo, era meio que assim, eu trabalho, não tô aqui para ter sentimento ou ser feliz, sabe? Era uma coisa meio trabalho, trabalho. Conforme a gente vai evoluindo como ser humano, e o ser humano é essa coisa incansável, a gente vai descobrindo que, na verdade, dá para ser feliz. E, na verdade, mas eu gosto de estar aqui, mas eu me sinto realizado em estar nesse lugar, né? Que interessante. Aí a gente dá um nome e propósito. Bum, tá lá. E aí o que que acontece? O perigo, na minha visão, do propósito é que a gente coloca ele num lugar como só o trabalho te dá propósito. Isso não é verdade. Só que muitos lugares foram entortando essa definição e esse entendimento de propósito, e aí fica aquela sensação de vou encontrar o meu propósito. Vem encontrar o seu propósito na minha organização. Não, cara, é uma relação comercial. O propósito é seu, é o que você quer fazer para o mundo. Se é através dessa empresa, perfeito. Se você tem uma pessoa muito boa de recrutamento e sabe conectar o seu propósito pessoal com o que você consegue fazer nesta organização, poxa, convenceu a pessoa aí, sabe? Tem um caminho legal. E é esse é o ponto que para mim é super interessante, porque eu gosto de falar muito para a galera, né, trazendo os dois extremos, que a partir do momento que você começa a dar propósito, que você começa a dar esse senso de por que eu estou aqui, as gerações mais novas, que, como a gente estabeleceu no começo, vêm fazendo parte, sendo cria dessas revoluções que a gente foi trazendo, elas falam, faz sentido, entendi por que eu estou aqui. Entendi por que isso acontece. Uma coisa que eu notei para mim, quando eu entendo por que eu estou passando por uma situação, ou eu tenho uma coisa, eu estou fazendo alguma coisa, ou eu tenho que fazer uma coisa que eu não estou afim de fazer, mas se eu consigo enxergar esse negócio no grande esquema das coisas, eu falo, não, beleza, então tá bom, eu tenho que fazer esse negócio aqui, um pé no saco, mas ele tem um propósito claro que vai conectar com onde eu quero, a revolução que eu quero entregar no mundo, sabe? Hoje eu cheguei num lugar que, assim, eu entendi que o meu lugar nesse mundo, ele é trabalhar com games, eu curto muito videogame, amo. E a revolução que eu quero trazer para o mundo é tornar o lugar competitivo mais acessível para pessoas LGBT, porque é um lugar tóxico para a gente. Então eu quero tornar esse lugar mais acessível. E eu já vinha fazendo várias coisas que eu nem notei para aprender sobre isso. E é muito interessante porque todos nós temos isso. A diferença é que essas gerações mais novas, elas cresceram com esse linguajar. Outras gerações aprenderam a ter esse linguajar. E aí a gente vai aprendendo que o propósito ele não é esse negócio mágico que a gente acorda, encontra e plim, pisca,
né? E aí o negócio é maravilhoso. Porque trabalhar com propósito é um pé no saco também, né? Você tem que fazer as coisas que você não tá afim, que é trabalho. Mas é um problema que você curte resolver. E eu acho isso muito, muito poderoso quando você conta a história do seu oftalmologista, porque, gente, é isso, o cara curte tá lá, tá nos seus 85 anos feliz, fazendo o trabalho dele, tá na boa, entendeu? Não quer parar. Deixa, sabe, assim, o homem tá bem, que ótimo, que bom pra ele, entendeu? Tá perfeito, vambora, sabe? É, e aí, você falou do RH. RH, eu já fico meio nervoso, que tem um episódio que eu quero fazer que é só sobre o sucateamento do RH. Mas o RH, eu trabalhei em RH 12 anos da minha vida, minha carreira inteira, em países diferentes. E o que eu aprendi sobre RH? Primeiro que eu aprendi que essa história de que a Europa é melhor é tudo balela, tá? É blá blá blá, entendeu? É só porque condições socioeconômicas melhores, claro. Mas, por exemplo, o RH na Europa é tão operacional, ele é muito operacional. É um nível de operação, de coisa, assim, muito papel, é muito grande. Eu acho muito interessante como o RH, nos lugares aqui internacionais, ainda é visto como um lugar muito processual e muito papel, né? Muito tipo documento. O que não é tanto uma realidade no Brasil, e eu concordo com você. A gente tende a trazer inovação nesse sentido com um pouco mais de velocidade. Mas qual que é o problema? O RH hoje, ele é muito mais forte nas grandes empresas, dado a sustentação e a evolução desse lugar estratégico, que foi sendo entendido, que foi sendo aprendido, testado e evoluído com o tempo. Só que quando você chega numa empresa pequena, nesse mundo de tecnologia, o RH, ele, infelizmente, ele é mais sucateado. E eu vejo isso por duas razões. Primeiro, eu preciso, de empresa está crescendo, eu preciso contratar alguém de RH, vambora, venha fulana, tá ótimo, fulano. Analista júnior da empresa tal, vai virar head de pessoas na minha empresa, porque minha empresa é pequena, problema simples, vambora. A empresa cresce, o ser humano cresce comigo. A minha crítica é sempre que quilômetro rodado essa pessoa tem para resolver alguns problemas que ela vai precisar resolver daqui 2 anos, sabe? Rapidinho, tudo bem? Então talvez faça sentido eu trazer uma pessoa mais sênior. E aí eu começo a ter várias pessoas de RH que não aprenderam conteúdo mesmo, conceito, experiência vivida, para falar, entendi como é que eu crio uma visão crítica sobre esse negócio, trago para minha experiência e começo a criar um negócio novo aqui. Começo a criar uma experiência que vai ser diferente. E aí o que acontece? Dois caminhos. Ou essa pessoa se vira, fica maravilhosa, estou pensando no caminho positivo, né? No final positivo. Ou a pessoa, por acaso, é uma pessoa brilhante, e aí ela consegue, como é o caso de uma colega minha que caiu no acadêmico e falou assim, tem construto acadêmico sobre esse negócio, então eu vou basear nisso. Ou o outro caminho, que acontece muito, relacionado a essa evolução do RH, é vir alguém de negócio, de uma outra área, lidera o time de RH, traz uma visão de resolução de problema de negócio, não sei o quê, e desenvolve várias pessoas de RH para essa coisa. Mas, infelizmente, como o RH, na minha visão, é uma área que está em constante crise existencial, porque a gente muda de nome a cada 3 anos, porque a gente bota uma roupa nova a cada 3 anos, porque a gente tem ideia nova a cada 3 anos, a gente começa, a minha sensação é que a gente perde muita credibilidade, e são poucas as empresas que têm a coragem de sustentar um RH. E aí, digo sustentar, é uma liderança executiva que se posiciona a favor desse time de pessoas. Que vai, de fato, investir seu tempo e sua dedicação nesse time de pessoas. E não contrata esse time de pessoas, só tira esse problema da minha frente. Porque isso é fadado a falhar. Porque esse RH não está autorizado a conseguir fazer mudanças tão profundas, né? Quando eu tenho uma liderança mais envolvida, não enchendo o saco de processo, mas, de fato, autorizando essa pessoa de RH e cuidando, eu digo cuidando real dessa pessoa de RH, tende a ser muito mais poderosa a experiência. E aí o resultado de tudo isso, dei essa volta de 17 quilômetros para dizer que o resultado de tudo isso volta para o ponto que você disse, que é esta confusão que a gente olha no mercado de trabalho quando a gente fala de temas de pessoas, onde eu tenho pessoas fazendo o que eu chamo de a versão chat GPT do tema. Porque o chat GPT vai te dar a resposta basicona do que ele achou, do que ele conseguiu botar junto. Só que você precisa aprofundar aquilo com o seu conhecimento. Na minha visão hoje, né, as nossas inteligências artificiais não estão tão profundas assim para resolver o problema para mim do ponto de vista mais avançado. Por isso que o ser humano é importante. E aí eu percebo que muitos de nós paramos nesse lugar mais assim, porque eu achei um negócio na internet que é bom, alguém me disse que esse negócio é bom, vou fazer também. E foi inclusive uma das razões pelo qual eu criei esse podcast.
porque quero morrer com essas coisas. E tá tudo bem, cada um faz do seu jeito, às vezes funciona, acabamos descobrindo. Mas isso acaba impactando muito da diversidade e muito das questões intergeracionais. Porque o RH, nessa necessidade, nessa vontade de sobreviver, repete o linguajar do negócio, repete as dores que o negócio traz. O que eu já conversei com o RH que fala, porque o jovem não quer ouvir. E me conta uma situação assim, falei, minha filha, quanto ele está RH? Há 10 anos. Eu falei, esse problema é novo para você? Essa é a primeira vez que você tem esse problema com o líder? Não, eu falei, então, será que é da geração mesmo? Então, começa a entrar nesse lugar que, para mim, é a versão mais próxima do que é ser um grupo subrepresentado sem precisar ser um grupo subrepresentado. Então, eu falo para os homens que são mais privilegiados, eu digo, você quer entender? Vai trabalhar em RH, dá um aninho lá em RH, para você ver como é que é ser tratado como um grupo subrepresentado, porque não são todas as empresas que sustentam um time de RH fazendo parte do negócio como você traz, fazendo a gestão junto com as pessoas, trazendo essas ferramentas, evoluindo o tema, né? Isso naturalmente vai impactar todas as pautas que a gente fala hoje, porque os recursos humanos, a parte que teoricamente deveria ser a inteligência da organização, além dos processos, para entender quais são as ferramentas, conhecimentos, coisas para eu fazer, para eu usar melhor, e eu vou usar a palavra usar de propósito, os recursos que eu tenho, que são pessoas na minha organização, cuidando deles no caminho, porque se eu paro de cuidar, vou contar um negócio para você. Você para de cuidar do ser humano, o ser humano quebra, tá? O ser humano não é assim. Ele faz assim, depois faz assim, né? Ele vai para cima e para baixo. Não, a gente quebra o ser humano, né? Para cuidar desse ser humano. Teoricamente, a área de recursos humanos deveria ter essa inteligência para ensinar todo mundo a fazer, para trazer algumas coisas mais programáticas para fazer o movimento acontecer, para gerar essa independência na companhia, para que ela funcione de um jeito onde as pessoas se conversam e se ajudem e se cuidem, sabe? E aí acaba impactando tudo isso, porque quando você vai falar de pessoas, traz o RH. Aí vem a pessoa do RH, olha para você e fala um monte de coisa e você fica assim, Jesus, não, mas não, calma. Então, principalmente o tema da RH, né, ele mexe, movimenta a minha pessoa, porque porque é um sistema que cresceu muito rápido e muito torto. E para mim foi um banho de água fria, como um millennial que cresceu no mundo mais tradicional de empresas, que falei, chega, cansei, vou para o mundo da tecnologia. Fui para o mundo da tecnologia, adorei, né? Onde eu tinha liberdade, fiz, aprendi horrores, foi ótimo. E aí eu olho para trás e falo, cara, a qualidade caiu. Mas nesses lugares grandes que eu critiquei, a qualidade está aumentando. Por quê? Porque devagar e sempre, né, pessoal? Devagar e sempre a gente chega lá. Talvez não na velocidade ideal, mas a gente chega lá. Penso, caraca, é isso. Olha só o quanto interessante, né? Cuspe para cima que caiu na minha testa, né? Que interessante olhar e ter conversas tão produtivas e tão ricas com pessoas de empresas tradicionais, que eu chamo de tradicionais, e conversas tão rasas e improdutivas com pessoas que talvez de tecnologia. Estou generalizando para fazer o ponto, mas claro que a gente vai ter perfis em todos os lugares. E isso, obviamente, trava essa conversa, infelizmente, porque a galera volta. Bom, enfim, ainda bem que eu nomeei esse podcast de pedagogia do caos, né? Porque no caos a gente aprende bastante. A gente pula para a esquerda, para a direita, a minha cabeça. Eu cheguei à conclusão de que a minha cabeça, ela é a pedagogia do caos mesmo, que a minha cabeça é puro caos, é pura confusão. Eu queria fazer uma pergunta para você difícil. Não sei se é difícil, na verdade, que para mim é difícil. Então eu estou projetando um pouco aqui o meu sentimento. O que na sua visão acontece se a gente não faz nada do ponto de vista de sentar, conversar e se entender? Fazer esse trabalho da intergeracionalidade acontecer. Eu acho que aí a gente cria gaps tão grandes. É como se a gente fizesse alguns tsunamis onde essas pontes se desabam e aí você fica de um lado do rio com um pedaço, do outro lado com outro, mas as pessoas não vão transitar. Então, eu acho que hoje a gente está num ponto, né, num momento muito importante. Eu acho que para a humanidade, diria assim, não estou aumentando tanto isso, mas principalmente no Brasil, onde a gente está aprendendo
é, essa, a importância dessas pontes, a importância que tem que ter os dois lados, a importância que o meio, se não tiver bem trabalhado, ele não faz as pontes. Então, é um desafio, eu diria para você, um aprendizado, né? E eu acho que esse é o único caminho que a gente tem. Para quê? A gente vive aí com uma coisa que nós temos cada vez menos jovens, né, que vão estar no mercado pela necessidade. Aí você pode dizer assim, mas as IAs e algumas carreiras vão desaparecer, então você não vai precisar. Não, precisar de pessoas eu vou precisar a vida inteira. Porque quem alimenta, cria e coloca tudo para funcionar não é os robôs. Porque quem está por trás da IA é alguém que alimentou. Quem está por trás daquele bendito lá do foguete lá que o Elon Musk colocou no ar, é a mente de algum ser humano, não é só a IA, não é só. Porque quem cria são as pessoas. Então, eu vejo transformações no futuro. As coisas irão ser transformadas, mas ainda a gente vai precisar ter muito desafio de fazer essas pontes para que elas não sejam destruídas, usando o que você falou muito bem da tradução, do entendimento, dessa liderança atenta, trabalhando a cultura organizacional, né? Trabalhando com a sociedade, gente, com a academia, porque eu preciso trabalhar na educação. Para quê? Para que cada vez mais eu não precise criar vácuos. Eu crie gerações que já nasçam sabendo que ela vai chegar lá também, que ela precisa entender o que traz isso, né? Eu preciso também mexer na cultura, quando eu falo na cultura de famílias que eu digo assim, nossa, gente, hoje a gente não tem aquele negócio, olha, a vovó se aposentou, a vovó está lá, não, sabe? Eu mesmo hoje tenho um papel totalmente diferenciado do que você diz que era o papel de ser avó. Hoje eu sou uma avó que, eu sou avó, eu adoro, eu entendo o meu neto, eu converso com ele, talvez a gente tenha aí uma ligação que as músicas e algumas coisas possam nos conectar, né? Eu aprendo, mas eu já não sou mais aquele modelo de vó que coexistia. E não quero ser. Eu sou a avó que trabalha, que vai estar lá, que quer brincar, mas que é uma avó presente, ativa, mas sem ser rotulada com aquele estigma que a vozinha vai fazer o bolinho para o netinho. Putz, não sei cozinhar, cara. Desculpa, meu neto querido. Não sei, não gosto. Não vou fazer isso. Você vai me conhecer por outros lados. Eu vou aprender a me relacionar com você sobre outras formas, mas não vou ser mais aquele tradicional, né? Da avó que a gente tinha, né? Eu vou ter que também entender que profissionais, por exemplo, ela tem 65 anos, nossa, mas espera aí, como é que ela está aqui, né? Entender. Não, olha, gente, eu vou dar uma dica para vocês, cara. Eu só faço as minhas apresentações por as IAs. E eu tenho uma apresentação que faz uns slides maravilhosos, de designs maravilhosos. Para que eu vou ter que ir lá, sabe? Gente, PowerPoint já não combina mais tanto. Vamos lá no Canva.
E quando você fala isso, as pessoas de outras gerações olham, nossa, por quê? Porque elas ainda têm o estigma que eu não sou, não, ela não é nativa digital, né? Não sou mesmo, nem é para ser. Mas eu não ser nativa não significa, como você mesmo disse, que eu não posso aprender todos os dias coisas novas, né? E me desafiar nessas coisas novas. Assim como a geração mais jovem, né? De repente, minha filha, porque assim, eu posso dizer de peito aberto que eu tenho aí tem muitas gerações convivendo comigo até em casa. Eu tenho desde 1 ano e meio até 65, até de 40, eu tenho 3 filhos com gerações diferentes, uma de 24, um de 28 para 29 e uma de 40 para 41. Eu tenho gerações também diferentes e tenho que conviver com elas. E eu vejo, às vezes, o quanto essa geração de 20 e pouco também aprende comigo, e quanto eu aprendo com ela, né? Então, passa um pouco por aí, sabe? De como eu me sinto. Olha, é um desafio, gente. Tudo bem, a evolução climática vai nos fazer entrar em caos, mas construir pontes significa construir estradas, construir caminhos, e a gente não pode deixar que elas sejam destruídas por nada nesse mundo. Por isso que eu falo que esse mundo deveria ser mandado pelas mulheres, entendeu? Essa é uma visão que eu tenho muito particular, mas eu adorei o que você falou, principalmente você vive a multigeracionalidade, né? A intergeracionalidade é a sua vida inteira. Isso é uma coisa que acho que quando a gente se conheceu a primeira vez, você falou para mim que que a vida sempre te colocou nesse lugar, né? Que a vida te coloca nesse lugar de multigerações, de conversas entre gerações. Tem aquelas coisas que a gente faz sem a gente perceber. E eu concordo e eu acredito piamente nisso, porque eu pessoalmente sempre fui colocado num lugar de tradução também, de conexão, sabe? Essa coisa meio conectora, assim, né? Que puxa e pega e vamos aqui, vai ali. E nesse lugar de incubador, eu sempre fui colocado nesses lugares e é interessante quando a gente olha para a nossa vida, e uma das maiores lições que eu tive com isso e que eu gosto de falar para todo mundo é quando a gente entende que esse é o nosso dom, né? É quando a gente entende que é isso que a gente veio para o mundo, essa revolução que a gente veio trazer para o mundo, porque é aquilo que você faz, que não você nem percebe que você fez, mas você fez. Você faz sem esforço e que as pessoas te reconhecem as pessoas acabam te reconhecendo por isso. E é muito interessante, porque eu comecei a observar isso recentemente, né? E você tem uma coisa que para mim você traz uma coisa que para mim é tão importante e para todas as gerações, que isso assim, isso independente da geração, na real, isso é muito individual, porque a gente tende a agrupar as pessoas por geração, como bom, né? Mundo capitalista é mais fácil agrupar para controlar. Mas você tem uma coisa que é justamente essa clareza de quem você é e quem você está disposta a ser e quem você não está disposta a ser, sabe? E isso na minha visão, isso é um superpoder. Na sociedade que a gente vive hoje, na maneira como as coisas são, nesse nível de exposição que a gente tem no mundo sobre o que deve, o que não deve, o que é bom, o que é ruim, essa extrema exposição à informação, uma pessoa que deixa muito claro quem é, quem está disposta a ser, quem não está disposta a ser, esforço que vai colocar, esforço que não vai colocar, e que se cuida nesse caminho, é uma pessoa transgressora da melhor forma possível. E é uma pessoa que consegue encontrar serenidade. A palavra para mim não é nem felicidade, a palavra para mim é serenidade. Essa é a palavra, esse para mim é o lugar que eu miro em chegar quando eu olho para o meu futuro. É a serenidade. É o chegar no lugar onde
esteja tudo bem, esteja tudo mal, eu vou sofrer, vou chorar, vou ser feliz, vou dar risada, mas é a serenidade de passar por essa jornada entendendo que eu estou confortável e eu estou forte na pessoa que eu sou e na postura ética que eu escolhi para ter para o mundo e eu vou me manter dessa forma. Seja os desamores que isso me gerar, seja os amores que isso me gerar, né? Porque é uma coisa que eu repito, eu falo muito da minha mentora, não só porque eu edito os vídeos dela e aí eu tenho as coisas dela quase que decoradas, de tanto que eu ouço a mesma coisa, mas ela fala uma coisa que é. Ela fala muito da postura ética, eu comecei a trazer isso pro meu vocabulário, mas ela fala muito sobre ser amada por quem você quer que te ame, né? E estar preparada para lidar com as rejeições e o desamor das pessoas quando você decide estar em um lugar que faz sentido para você. Porque vai ter gente que vai estranhar e vai falar, ué, mas eu não gosto disso. Tá ótimo, esse problema não é meu, esse problema é seu. Então, eu admiro muito essa serenidade, para ser sincero, Eliane. É o que eu percebo quando você me conta a sua história. É serenidade no ser, no quem sou. E isso, para mim, é algo que é muito importante, mais do que a felicidade. Porque até felicidade em excesso é ruim, né? Felicidade em excesso começa a dar bug no cérebro, sabe? Começa a dar uns tilt, assim, né? Dar uns faísca mais, né? Felicidade mais vira felicidade tóxica. E isso para mim é muito bonito. E eu me sinto muito honrado e lisonjeado de poder conhecer a sua história e poder ouvir onde você está e como você chega, porque eu espero que as pessoas que estejam ouvindo consigam olhar isso como uma forma de realmente faz sentido. Porque são as pessoas que fogem do molde que é de expectativa que falam, gente, tá tudo bem. Você pode viver dentro do molde e ser feliz, você pode viver fora do molde e ser feliz. Tá tudo bem. Dá para sair do molde. Principalmente quando você vive uma vida dentro do molde. Para mim é muito inspirador ver uma pessoa que tem todas as condições sociais colocando você dentro de um molde. Você fala, beleza, perfeito, mas daqui para frente não quero mais isso, né? Quero outra coisa. Vou fazer do meu jeito. Eu, como homem gay, eu cresci num mundo onde eu já estava fora do molde. Então, quando eu vejo uma pessoa que estava dentro do molde e saiu, eu falo, cara, olha só. Verdade, dá pra encontrar um lugar legal, né? Dá pra fazer um negócio interessante, né? E dá pra criar o seu lugar. Ao invés de precisar de querer se enfiar nesse molde, cria o seu lugar. Essa é uma lição muito, muito dura, mas muito boa. Muito feliz. Enfim. É, considerações finais, Eliane. Depois de tudo isso que a gente falou, dessa viagem que a gente fez aqui nesse papo hoje. Considerações finais para o nosso público de casa. Bom, eu diria assim, não existem considerações finais, viu? Eu não acredito no final. Eu acredito na Perfeito. construção. Então, assim, eu diria que tudo aquilo que a gente conversou hoje, daqui a um tempo a gente pode vir a conversar sobre novo olhar, sobre nova. Não existe, é bem isso que você falou, não existe regras, existem aprendizados. E quando você falou da serenidade, me chamou a atenção que me veio, sabe assim, um pouquinho de review da minha vida. Eu falei, será que eu fui serena a vida inteira? Não, não fui, gente, que é isso? Estou construindo isso. Tem horas que eu também não sou, e é como você falou, está tudo bem. Então, essa troca é muito importante. O grande convite que eu faço é não, não olhem para aquela pessoa simplesmente colocando nela alguns filtros, né? Viva a vida sem filtros, né? Viva a vida como ela exatamente né? Como você falou, como você se sente bem, aquilo que você quer fazer. Porque quando você está nesse lugar e tanto faz e não tem idade de estar nesse lugar aonde cada dia eu construo um propósito. Gente, ela tem propósito. Não, 20 anos, meu propósito era ganhar dinheiro, cara. Aí estava tudo certo. Hoje, eu já tenho uma nova visão de propósito. Pode ser que daqui a 5 anos também seja diferente. É pensar na construção. É pensar que
todos podem se complementar. E ter esse olhar para todos de forma totalmente diferente, né? Respeitando isso, gente, a gente acaba com essa geração baby boom, geração Z, tudo bem, isso fez parte de um conceito para sim, pelos comportamentos sociais, né, daquele momento histórico que aquela pessoa viveu, aquilo ali trouxe algumas referências e as colocaram naquele lugar de serem hoje, as baby booms têm, né, essa característica, mas espera aí, é tudo aprendizado. Então, essas desconstruções entre as gerações, se a gente também faz, torna-as mais ricas, né? A convivência mais rica. E, com certeza, um grande convite é que as empresas e a sociedade em geral passem a entender que isso vai ser rotina, gente. Isso vai ser o nosso dia a dia. E que bacana ser o nosso dia a dia. E que bacana ter esse desafio de eu ir lá e olhar para aquela minha filha de 20 anos e ela entender, cara, olha que legal. E ela também me entender e também me respeitar. E em empresas também tirando esse filtro, né, muito muito, né, romântico de ser, não. Gente, empresa ganha com inovação, criatividade, por competência, tudo isso a empresa ganha, né? Não é só eu fazer uma campanha e colocar lá, contrato 50 a mais e está tudo certo. Não, eu preciso entender aonde tem os ganhos. Ganhos para um lado e ganhos para o outro. O famoso jargão de quem é da área de recursos humanos de muito tempo, que a gente ouvia falar, né? O ganha-ganha. Então, a gente tem que ter o ganha-ganha. É bem isso, né? E, por fim, eu vou dizer aqui, tem uma coisa, quando você fala de... Você falou, a gente aí passeou, né? Por tantos assuntos, né? Acho que dava uma novela, viu? Uma série. Mas eu diria assim, sabe, Renato, a gente precisa entender, não é como a gente faz, né? Como fazemos, mas por que fazemos. E aí, quando a gente entende esse lugar no mundo, por que fazer, por que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, o que a gente quer, aí a gente entende. Né? A gente não precisa criticar o de 20 porque quer ganhar dinheiro, cara. Eu também queria ganhar dinheiro aos 20, sabe? Eu não vou criticar o de 60 porque ele, nossa, repete aí para mim, por favor, né? Se eu no outro dia eu falei para o meu filho, filho, quando você tinha acho que 4 ou 5 anos, né, você me perguntava por que toda hora. Agora o seu pai com 65, que também te pergunta por que toda hora. Então, sabe, tá ali, né? Tá tudo certo. Agora é a vez dele perguntar. Então, quando a gente entende isso, é muito bom. Eu deixo aqui um convite, né? Se relacione, não ponham filtros. Empresas, sociedade, famílias, deem oportunidade para conhecer o outro, né? Deem oportunidade para entender o outro, né? E às vezes a gente tem, não é que a gente não possa errar, a gente pode, né? No outro dia eu estava num farol aqui no trânsito, puta, aí um cara fez uma barbaridade, eu olhei para ele, era um jovem, no primeiro momento eu falei, puta, o cara tá, né? Aí depois eu falei, putz, peraí, por que eu tenho que fazer isso? Então, reflitam, né? Essa é uma das características que a gente tem que aprender também com os baby booms, né? Que é aquela assim, putz, relaxa, não precisa responder naquela mesma hora, tá? Abaixa, respira e depois você responde. Então, e vamos trocando, né? E às vezes você precisa falar
para o cara lá, ó, 2 e 2, você tem que falar 4 em menos de 1 segundo. Então, vou aprender com outro também de 20 a ser assim. Era isso, viu? Acho que, Renato, foi um prazer enorme estar aqui com você. É sempre um aprendizado, como você mesmo falou. Eu comecei aos 15 dando aula para adultos, né, idosos, alfabetização. Você nem lembra, existia um programa chamado Mobral, que a gente alfabetizava. Aí, aos 16, eu passei a ser a tia, dava aula para crianças de 2 anos e meio. Migrei para a área corporativa, passei a dar treinamento para gerentes de banco, depois migrei para outras áreas. E é assim, no fim, o que nos conecta é isso, né? São pessoas que trazem a riqueza, independente das gerações. Perfeito. Perfeito, Eliane. Que aula, tá ótimo. É isso mesmo. Fico sem palavras para continuar. E agradeço a sua generosidade com o seu tempo, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria para todo mundo que está aqui ouvindo. A única coisa que vem na minha cabeça é só repetir, né, o que você falou e que as pessoas se relacionem e se conversem. A maior vitória que eu pude encontrar na minha vida neste ano foi o valor, aos 33 anos, não precisa esperar tanto não, tá, pessoal? A dar valor ao que todas as pessoas têm para te falar. Elas têm alguma coisa para te falar. Pequena ou grande, que você esquece ou lembra, todas elas têm alguma coisa para te falar. Enfim. Então, gente, é isso. Muito obrigado, Eliane, de novo, pela presença, por estar aqui, a generosidade do seu tempo, do seu conhecimento, da sua sabedoria, de tudo que você trouxe. Agradeço você que está aqui me assistindo e me ouvindo. E voltamos daqui a 15 dias. Se você gostou, por favor, avalia bem, dá 5 estrelas e tudo mais. Se você não gostou, guarda pra você, tá? Ou não, na verdade, reclama mesmo. Engaja bastante, né? Engajamento é bom nesse dia na internet, né? A coisa da economia da atenção. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima e voltamos daqui.